Vamos lá, estão prontos? Se você tiver caneta e papel, seria muito bom você anotar essa mensagem. O tema dessa mensagem é do orgulho à rendição, o processo de maturidade espiritual. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, o verso 1 e 2. Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia. Pode estar no celular, pode estar em papel, pode estar no iPad. Filipenses, capítulo 1. Verso 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Outro texto que nós vamos usar, não precisa abrir a sua Bíblia, quero que você repita, porque ele é bem curto. Está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Repete comigo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez, vamos lá. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Paulo está escrevendo aos Filipenses. E Paulo gosta muito dessa igreja. Porque Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está em Roma, na sua segunda prisão. Paulo teve duas prisões. Quando você vai para Atos, capítulo 26, 27, o finalzinho de Atos, vai nos falar da primeira prisão de Paulo, prisão domiciliar. Por quê? Porque Paulo era romano, cidadania que provavelmente ele herdou do pai dele. Era judeu, mas também tinha cidadania romana. E Paulo, na primeira prisão, ele estabelece em casa, na sua casa, uma casa que ele aluga. É nessa casa, por exemplo, que ele vai ganhar Onésimo, que vai se tornar um filho espiritual. Mas agora Paulo não está mais na prisão da sua casa. Paulo agora está na prisão de Roma, guardado pelos guardas do imperador. E aqui Paulo sabe que ele está prestes a morrer, e nós sabemos disso pelo teor das suas cartas em 1 Timóteo e 2 Timóteo. E agora no corredor da morte, no momento que ele escreve para essa igreja, Paulo escreve para essa igreja, e para muitos a carta aos Filipenses é uma carta da alegria, porque apesar de estar preso e apesar de saber que vai morrer, Paulo continua com a mesma alegria. E agora no início dessa carta, Paulo, por estar preso e apesar de estar pregando o evangelho também na prisão, porque ele vai escrever para Timóteo e falar que os da casa de César também o saúdam, porque mesmo na prisão ele conseguiu alcançar a família do imperador, parentes do imperador, pessoas da corte. Mas Paulo, com o tempo, eu acredito que Paulo, ao fazer a introdução dessa carta, Paulo pensa com muito carinho quais palavras ele vai usar nessa introdução. E por ser palavras que já estão no final da sua vida, elas trazem para mim e para você um peso muito grande. E Paulo aqui, ele se apresenta, não apenas ele, mas Timóteo. E eu acho interessante ele colocar Timóteo, não porque Timóteo estava apenas com ele, mas porque nós estamos falando de Paulo, que já está numa avançada idade, que já é velho. Como sabemos que ele é velho? Na carta de Filemon, que está no mesmo tempo na escrita da carta dos Filipenses, Paulo se identifica como o velho. Então nós temos a fala de um homem experiente, velho, e de um jovem que é Timóteo. Então isso me faz entender que o que ele apresenta na introdução aqui é algo para todas as idades. E como que ele se apresenta? Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. O primeiro título que ele usa é servo. O segundo título que ele usa, santos em Cristo Jesus. E esses dois títulos, eles não são apenas meras palavras, mas eles revelam do coração do Paulo, e eles revelam o que todo cristão, à medida que caminha com Cristo, à medida que vai avançando, o que ele precisa se tornar. Se na sua caminhada cristã, com o passar do tempo, agora ouça, deixa eu alinhar o seu coração, eu não estou falando de uma decisão que você tomou e imediatamente você chega nessa condição.
Hoje pela manhã nós batizamos dezenas de irmãos. Hoje pela manhã Deus acrescentou mais dezenas de irmãos à nossa casa e à nossa família. Eu não posso olhar para esses irmãos e acreditar que eles vão ter a mesma compreensão de Paulo, porque essa compreensão veio no caminho, na caminhada, veio no processo. Então entende, há um processo de maturidade espiritual. O Pedro mudou o tema da mensagem por conta dele, irmão. Deus abençoe o Pedro. Vi agora. Mas entenda, essa maturidade espiritual, ela vai alcançando à medida que eu caminho, à medida que eu vou tendo revelações de Deus. E aí eu quero que você entenda, eu quero caminhar com você em 3 pontos aqui. O primeiro, focando na pessoa de Paulo, é o processo de rendição. E para você entender o processo de rendição de Paulo, vai no capítulo 3 de Filipenses. O meu desejo é que à medida que você caminha com Cristo, que você também possa se render como Paulo se rendeu. E aqui, Filipenses 3, verso 3 ao 11, diz assim: pois nós é que somos a circuncisão. Por que Paulo está falando da circuncisão? Porque havia um grupo de judeus que queriam judaizar a igreja, trazer os costumes judaizantes para dentro do cristianismo. Um deles, a circuncisão. A circuncisão, ela começa com Abraão. Deus dá a circuncisão para Abraão, porque ali começa a nação, o povo de Israel. Você vai lembrar que Josué, antes de entrar na terra prometida, Deus dá ordem a ele para circuncidar todos os homens. Agora, na igreja primitiva, vem um grupo de judeu querendo obrigar que todos os homens passem pela circuncisão. E Paulo vai dizer que nós não estamos mais debaixo da circuncisão, daquilo que Deus entregou a Abraão, daquilo que os patriarcas fizeram, que Israel fizeram durante o Velho Testamento. Ele vai dizer, nós temos a circuncisão, mas agora ela está no coração. E quando ele está falando para esse grupo de judeus, olha como que Paulo fala, ele diz assim, pois nós é que somos a circuncisão. Nós o que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora, preste atenção, ele dizendo embora, Paulo dizendo, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar em carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando assim, se é para confiar na carne, ele diz, de todos, eu deveria ser o que mais deveria confiar na carne. Por causa da sua caminhada, do seu nascimento, da sua conquista, do seu status. Mas perceba como que a perspectiva de Paulo vai mudando. E aí eu vejo um homem que sai da condição de orgulho para a condição de rendição. Antes de Cristo, como era Paulo? Ele vai dizer, verso 4 e 6 do capítulo 3 de Filipenses, embora eu mesmo tenha razões para tal confiança, se alguém pensa ter confiança na carne, eu ainda mais. Olha o currículo dele, circuncidado no 8º dia de vida. Ele está seguindo aquilo que Deus determinou lá em Levítico. Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu. Irmão, para ele se tornar fariseu, ele começou os seus estudos aos 4 anos, se formou aos 30, nós estamos falando de 26 anos de estudo. Paulo se assentou aos pés de Gamaliel, o maior professor da história dos judeus. Ele continua dizendo, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, olha o que ele diz,
irrepreensível. Ele está se apresentando, olha o currículo dele, ele está dizendo, por isso que eu poderia confiar na carne. Então, antes de Cristo, quem era Paulo? Esse homem preparado, e eu concordo com alguns estudiosos que vão dizer, talvez a grande maioria vão dizer, que Paulo estava se preparando para ser o sumo sacerdote daquele tempo. Mas após o encontro com Cristo, encontro esse que acontece em Atos capítulo 9, quando ele pega a carta contra os cristãos e no caminho de Damasco, Jesus encontra com ele. E diante da experiência com Cristo, a Bíblia diz que ele fica cego. Ele vai para uma rua, em uma casa na rua chamada Direita. 3 dias jejuando, 3 dias orando, Deus manda um discípulo chamado Ananias, que ora por ele, as escamas dos olhos caem. Paulo é batizado. Paulo, após o batismo, começa a pregar o evangelho. Paulo sai dali fugitivo porque queriam matá-lo. Paulo vai descrever na carta aos Gálatas que depois desse momento ele passa anos e anos no deserto, sozinho. E ele vai dizer, o evangelho que eu prego eu recebi do próprio Cristo nesse período que eu estava no deserto. Quando ele volta do deserto, nós vamos ver Paulo em Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia, que para mim é o modelo de igreja, é onde nós como igreja inspiramos. Na igreja de Antioquia vai dizer que havia profetas e mestres, e no momento que eles estão orando e jejuando, o Espírito Santo vai dizer, separa para mim Barnabé e Paulo. Paulo agora começa a andar com Barnabé. Quem era Barnabé? O nome dele era José. Só que a igreja olhava para ele e dizia, você não tem cara de José, você tem cara de Barnabé. E a igreja mudou o nome dele, não Deus, porque nós vamos ver Deus mudando o nome de várias pessoas, mas a igreja mudou o nome desse homem para Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Filho da consolação, filho do Espírito Santo, porque quem olhava para esse homem dizia, você parece com o Espírito Santo. E agora este homem começa a levar Paulo para caminhar com ele. Aí nós vamos chegar no capítulos mais adiante, vamos ver Paulo assumindo a liderança missionária. E aí nós vamos passar pela primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. E aí podemos citar um exemplo dessa viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 19, quando ele realiza o sonho de chegar na igreja da Ásia. E ele chega em Éfeso, a porta de entrada da Ásia. O ministério de Paulo foi tão impactante que em 2 anos e meio, a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia, que ele alcançou todo o continente asiático. Não tinha avião, não tinha internet. Mas por quê? Porque quando ele estava ali, e eu creio que ali é o auge do ministério de Paulo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que até os aventais de Paulo, a roupa de Paulo curava. Lucas, sem palavra para descrever o que Deus estava fazendo por meio da vida de Paulo. Ele fala dos milagres de Paulo. Irmão, todo milagre é extraordinário, porque se não for extraordinário não é milagre. Mas na falta de como explicar, Lucas escreve que Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo, ao ponto da cidade de Éfeso. E se um dia você for fazer uma viagem para Israel com a gente, e nós formos ali nas 7 igrejas da Ásia, passarmos por Éfeso, você vai ver as ruínas. E quando foram encontradas aquelas ruínas, sabe o que encontraram? Nos tijolos das casas haviam feitiços, porque era uma cidade onde acreditava muito nisso, ao ponto que nos tempos de Paulo, a Bíblia diz que as pessoas levavam livros de feitiçaria e colocavam na praça para ser queimado. Depois leia capítulo 19, dá um Google e faz uma conversão de quantos milhões de livros foram queimados em praça de feitiçaria por causa da vida desse homem. Paulo, depois que encontrou Cristo, foi falar de alguém. Ele não ousa falar o nome dele, mas ele diz assim, eu conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito. Ele não está falando de uma outra pessoa, ele está falando dele. Ele diz assim, este homem foi arrebatado até o 3º céu. Ele viu e ouviu coisas inefáveis, e foi proibido que contassem. Só para você entender, deixa eu te explicar. O que João viu em Apocalipse, ele contou e está registrado. O que Paulo viu é mais sobrenatural e mais impactante do que João viu. Pastor, como é que eu descubro isso? Quando você chegar lá. Este homem foi até o 3º céu. O que ele viu, João não viu. O que ele viu,
Deus diz para ele: você não vai contar, você não vai passar. Este homem que um dia confiava na carne, agora após Cristo ele caminha. E Filipenses 3, 7 e 8 ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Dá uma pausa, pergunta para o seu irmão: me ajuda a pregar. Estou vendo vocês desanimados, me ajuda a pregar. Pergunta para ele assim: se você já perdeu alguma coisa por causa de Cristo? Por causa de Cristo nós vamos perder amigos. Por causa de Cristo nós vamos perder familiares. Por causa de Cristo nós vamos perder status. Por causa de Cristo nós vamos perder lugares. Paulo está dizendo assim: eu perdi todas as coisas. E ele termina dizendo: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A verdadeira maturidade espiritual não está naquilo que você vai ganhar com Cristo. Se você está ganhando, você não tem maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual não está no ganho, está no quanto você perde. Eu percebo o quanto eu me amadureço espiritualmente pelaquilo que eu estou perdendo e não pelaquilo que eu estou ganhando. É por isso que quando muitos vão pregar um evangelho, não um evangelho dizendo para você: você vai perder. Por quê? Porque à medida que eu amadureço, eu não ganho, eu perco. Eu percebo que uma pessoa está amadurecendo, não é pelo aquilo que ela ganhou em Cristo, é pelo aquilo que ela perdeu. Por isso que quando alguém vai pregar sobre ganho, ele tem que falar para a criança. Ele tem que falar como se estivesse falando para bebê: ei, meus lindos, se você viu, se você tocou. Sabe por quê? Porque o evangelho de Paulo não é o que Deus vai te entregar, é o que Ele vai tirar de você. À medida que eu amadureço, Paulo está dizendo assim: à medida que eu fui amadurecendo, Ele não foi me entregando, Ele foi tirando, eu fui perdendo tudo. E chegou o momento que eu entendi que tudo aquilo que eu achava que era importante se tornou esterco, simplesmente para que eu possa ganhar a Cristo. Vocês estão comigo hoje? Hoje era um culto, talvez, dependendo da perspectiva, você não deveria ter faltado, ou dependendo da sua perspectiva, você deveria ter faltado. A coisa vai ficar séria aqui. Paulo vai falar da supremacia do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo não é apenas um saber intelectual, mas é uma experiência transformadora que muda as nossas prioridades, os nossos desejos. Por isso que Paulo compara o novo nascimento. Ele compara a vinda para Cristo como um novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Irmãos, quando eu conheço Cristo, quando eu ando com Ele, Ele vai mudando as minhas prioridades, Ele vai mudando os meus desejos. Ouça o seu pastor, ouça quem conhece de Bíblia, conhece teologia, ouça isso. Se você veio para o evangelho que você está ouvindo está fortalecendo os desejos que você tinha antes, está fortalecendo as prioridades que você tinha antes, não foi o evangelho que você recebeu, porque o evangelho de Cristo muda a sua prioridade, muda os seus sonhos, muda o seu desejo, muda quem você é, transforma completamente você. À medida que você caminha com Ele, aquilo que você amava, você deixa de amar, aquilo que você sonhava, você para de sonhar, aquilo que você buscava, você não busca mais, porque isso vai perder o sentido para você, e você vai ter um novo sentido, uma nova perspectiva. Já não é mais a sua, é a dele, a perspectiva dele. Você não ama mais o que você amava, você começa a amar o que ele ama. Você não quer mais o que você desejava, você quer desejar aquilo que ele deseja para você. É uma mudança, e à medida que eu caminho, Filipenses 3,10, ele diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Ele diz: tornando-me como Ele na sua morte. Olha o que ele está dizendo. Paulo está dizendo: à medida que eu estou amadurecendo, sabe o que é que eu quero? Eu quero participar do sofrimento dele, e eu quero tornar-me como Ele na sua morte. Paulo entendeu que a maturidade cristã é uma caminhada para a cruz.
Maturidade cristã é uma caminhada para a cruz. E quando eu caminho para a cruz vai tirando tudo. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Porque quando você chega na cruz, irmão, até a sua roupa, até a sua túnica, eles vão tirar. Pastor, mas a Bíblia nos diz que Deus nos chamou para reinar com Cristo, sim. Só que Cristo não foi para o trono antes da cruz, Ele foi para o trono depois da cruz. O problema é que nós queremos reinar antes da cruz, só que nós não queremos perder tudo. A cruz vai tirar tudo de mim e de você. Porque o processo de maturidade cristã nos leva a abandonar a autossuficiência e buscar a conformidade com Cristo. Aquele que um dia foi Saulo, perseguidor da igreja, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, diante da lei, irrepreensível, agora ele se torna Paulo. Ele abriu mão de toda a posição dele para poder ganhar a Cristo. Ao ponto de ele dizer assim: tudo que um dia foi prioridade para mim, foi um sonho para mim, se tornou para mim como esterco. Esterco. Ele diz: sem valor algum. E é essa humildade de Paulo que nos ensina que a grandeza espiritual não está na nossa posição. A grandeza espiritual está na nossa entrega total a Cristo. Deixa eu falar principalmente com os pastores e líderes dessa casa, futuros líderes. À medida que eu caminho com Cristo, irmãos, eu não cresço, eu diminuo. Se você acha que à medida que você está caminhando, você está crescendo, tem algo errado. Porque Paulo, à medida que ele caminhou, ele foi diminuindo. Ele não foi crescendo. Nós estamos num momento tão lindo da nossa igreja. Seminário online, seminário presencial. Um dia um adolescente mandou mensagem e falou: pastor, eu tenho um chamado pastoral. Eu falei: glória a Deus. Eu falei com ele: eu também recebi meu chamado na adolescência. Ele diz: depois do seminário, qual que é o próximo passo para me tornar pastor? Eu falei com ele: vai servindo na igreja, a igreja vai reconhecer o seu chamado. Ele diz: depois que eu se tornar pastor, eu vou me tornar o que depois? Eu falei: a gente pode ungir você a querubim, serafim. Eu falei com ele: posso te ensinar algo, filho? Ele falou: pode, pastor. Eu falei: nossa caminhada com Cristo não é cargo, não é posição. Eu disse para ele: à medida que você caminhar com Cristo, você vai desejar ser como Paulo. Você vai desejar diminuir. Aí Paulo, quando vai escrever aos Filipenses, ele escolhe 2 palavras. A primeira delas, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Muitas vezes o pentecostal vai orar, vai apresentar alguém. Eu estava numa conferência mais pentecostal, e aí o pastor foi apresentar um outro pastor, e ele foi falar: está aqui o pastor fulano de tal, ele é um servo de Jesus Cristo. Servo é uma palavra bonita, sim ou não? Mas o que Paulo está usando, a palavra servo aqui no grego é escravo. Paulo está escrevendo assim: Paulo e Timóteo. Deixa eu te lembrar, Paulo está no final da vida dele, depois de toda a sua caminhada. Ele está escrevendo assim: Paulo e Timóteo, escravo de Jesus Cristo. Paulo poderia ter usado tantos termos. Paulo poderia ter escrevido Paulo, o fariseu, Paulo, o apóstolo dos gentios, Paulo, o maior líder depois de Cristo, Paulo, o missionário, Paulo, o homem que mais abriu igreja, Paulo, o apóstolo mais frutífero. Porque tudo que eu estou falando com você foi que ele foi. Mas ele escolheu no final da vida escrever essa carta e dizer: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele está dizendo: sabe como que eu me vejo? Eu me vejo como escravo. Porque Paulo vai nos ensinar em Romanos que antes de conhecer Jesus Cristo, eu e você éramos escravos do pecado. Escrevendo a carta aos Colossenses, ele vai nos dizer que éramos escravos de Satanás, que estavam debaixo do império das trevas. Mas quando Cristo nos resgatou, Ele nos libertou, nós não somos mais escravos do pecado.
E eu quero falar para você que está aqui, que já entregou sua vida para Jesus: você não é mais escravo do pecado. O vício não vai mais te escravizar, na pornografia não vai mais te escravizar. Você não é escravo mais do pecado. Você é livre, e se o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. E por que Paulo diz que ele é escravo de Jesus Cristo? Porque ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 7, versos 22 e 23. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Deixa eu conhecer. Não, se você foi chamado pelo Senhor, dá um glória a Deus aí para mim. Então olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado? Ele continua dizendo: sendo escravo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua caminhada com Cristo, você tem sido um escravo? Porque você gritou aí e deu um glória a Deus, falou: não, eu fui chamado. Mas você está na condição de escravo. Um escravo não tem vontade. Um escravo não tem querer. Um escravo só obedece ao seu Senhor. A minha pergunta essa noite é: você realmente foi chamado, ou você apenas acha que foi chamado? Porque se você acha que você tem algum direito, você não foi chamado por Ele. Paulo está dizendo: quem foi chamado se torna escravo. E um escravo não tem direito a nada. Um escravo não canta só essa canção, que tudo é dele. Um escravo vive isso todos os dias da sua vida. Um escravo vive isso todos os dias. Todos os dias. Ele continua dizendo assim: sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre uma vez chamado a escravo de Cristo. Olha o que ele diz: vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Já viu aqueles filmes antigos do momento da escravidão? Que alguém chegava para comprar um escravo. Um dia você estava preso, acorrentado. Satanás era o seu dono. Mas Jesus chegou e falou assim: eu vou comprá-lo. E por mais que Satanás dissesse assim: o preço é muito alto, Jesus disse: eu pago. E o preço que ele pagou não foi ouro, não foi prata, foi a própria vida dele. Ele te comprou. Fala com seu irmão: você pertence a Ele. E aí você precisa entender que todo escravo leva a marca da servidão, a marca do seu Senhor. E nós carregamos a marca de Cristo, a marca da propriedade divina. Efésios capítulo 1, verso 13: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo. Porque quando Cristo me resgatou, Ele me selou, Ele colocou uma marca. E Paulo vai dizer aqui, Efésios 1,13, que o selo, que nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Irmão, você tem um selo que está dizendo assim: esse aqui tem dono, essa aqui tem dono, pertence a mim. Por isso que 1 João, capítulo 5, João vai dizer que o maligno não pode nos tocar. Sabe por que ele não pode nos tocar? Porque nós temos um dono, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu vejo irmãos falando assim: pastor, vem aqui orar na minha casa, porque tem uma obra de feitiçaria feita contra mim. Ei, irmão, você foi comprado e selado pelo Espírito Santo. Eu contei de manhã, teve um culto na parte da manhã que eu disse: veio um senhor conversar comigo, e ele se apresentou, ele olhou para mim. Eu acho que ele pensou que ia me intimidar. Ele olhou para mim e falou assim: meu nome, ele não falou o nome para mim, ele falou assim: eu sou o pai de santo fulano de tal. Eu falei: prazer, eu também sou pai de 3 santos. Ele falou: eu não estou brincando com você, eu vim hoje para atrapalhar esse culto e vou voltar outras vezes. Eu falei: deu certo? Você conseguiu atrapalhar? Ele falou: dessa vez não, da próxima eu atrapalho. Eu falei: então vem a próxima. Se ele permitir, irmão, eu apresento ele para você.
é ovelha nossa agora. Eu oro, sabe, a minha oração é falar com você assim: Satanás podia mandar os endemoniados tudo para atrapalhar o nosso culto. Sabe por quê? Porque eu creio nessa certeza. Nós fomos selados com o Espírito Santo. O maligno não toca. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E aí Paulo vai dizer: nós somos escravos. E um escravo é chamado para a obediência absoluta. Irmãos, no final da sua vida ele está dizendo assim: Paulo, escravo de Cristo. O escravo não tem direito. Tudo que o escravo tem é do seu Senhor. Um homem que um dia confiou na força do seu braço, na sua capacidade, na sua linhagem, agora ele está dizendo assim: sabe quem que eu sou? Sabe como que eu quero me apresentar? Eu quero me apresentar como escravo. Será que eu e você, à medida que caminhamos com o Senhor, estamos tendo essa mesma perspectiva de Paulo? Será que nós, na nossa vida diária, na nossa profissão, no nosso dia a dia, no nosso casamento, nos nossos recursos, na maneira que eu uso ele, será que eu estou mostrando isso, que eu sou servo de Deus, que eu sou escravo de Cristo? O maior título que um homem e uma mulher pode receber: servo do Senhor. Se alguém perguntar: pastor, o que o senhor quer que escreva na lápide do seu túmulo? Só isso: servo do Senhor. E Paulo está chegando no final da sua vida, ele está dizendo assim: eu, Paulo, servo, escravo de Jesus. Mas ele não usa apenas o título de escravo, ele usa também o título de santo. Santos em Cristo. E muitas pessoas têm uma visão errada quando fala de santo. Ele acha que ser santo é ser perfeito. Não, não é ser perfeito. Não é. A palavra santo no grego, ela traz o entendimento. Santo é separado por e separado para. Quando Paulo diz que ele é santo em Cristo, ele está dizendo: eu fui separado por Cristo e eu fui separado para Cristo. Então santo não é aquela pessoa que está num pedestal, boazinha, bonitinha, perfeitinha, não. Santo é aquele que foi separado por Deus e separado para Deus. O conceito bíblico de santidade já vem do Velho Testamento. Levítico 21, versos 5 e 6, vemos a ordem de Deus para os sacerdotes, que os sacerdotes deveriam ser santos. Êxodo capítulo 19, verso 6, Deus vai dizer agora para toda a nação de Israel. E ele diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então no Novo Testamento a Bíblia está dizendo que nós somos uma nação santa. O chamado de Jesus é: sede santos, porque eu sou santo. O que é santo? Separado por e separado para. Se eu sou santo, Jesus me separou, e Jesus me separou para viver para Ele. E a santidade traz um impacto. As mulheres estão no jejum aí, 21 dias de pureza, santidade. Entenda, ser santo significa ter valores e propósitos diferentes do mundo. Isso é ser santo. Então não entra na minha cabeça: como que eu posso entregar minha vida para Jesus? Como que eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, se agora que eu disse que eu nasci de novo, eu não mudei os meus valores, eu não mudei os meus propósitos, os meus valores continuam sendo o mesmo daqueles que não conhecem a Deus? Como que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu sou servo, escravo? Como que eu posso dizer que eu sou santo? Se quando eu olho os meus valores, os meus propósitos, a minha busca, ela é a mesma daquele endemoniado lá do meu serviço, eu estou buscando a mesma coisa, eu estou lutando pela mesma coisa.
Como que eu posso dizer que eu nasci de novo, se as prioridades da minha vida não mudaram? Se à medida que eu caminho com Cristo, eu não percebo Ele mudando os meus valores, mudando a minha motivação, mudando a minha busca? Ser santo é ter uma nova vida que vai refletir essa vida de Deus em todas as áreas, em todas as áreas, em todas. O que é ser santos? É um chamado para sermos referência nessa terra. Josué 3,5 é uma promessa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Ou seja, uma vida em santificação precede as grandes obras, os grandes feitos que o Senhor vai fazer. Aí eu olho para Paulo e eu percebo ele dizendo assim: Paulo e Timóteo, servo, escravo de Cristo Jesus. E ele usa um outro título: santo em Cristo. Deus está chamando essa igreja, Deus está chamando essa casa para viver uma vida em santidade. Eu creio que Deus está separando os jovens. Por isso que é tão lindo a palavra de Deus. Se Paulo escrevesse sozinho, só ele, a gente poderia pensar assim: um chamado para a escravidão, um chamado para ser santo, é só para quem está velho, só para a terceira idade, só para a melhor idade lá. Mas ele coloca Paulo e Timóteo, um jovem. Irmãos, eu acredito que Deus vai levantar nessa casa jovens com uma santidade. Eu acho que esse nome hype não é só uma moda, não, ele é profético. Uma geração exagerada. Pai, mãe, não atrapalha seu filho, não. Não, meu filho está exagerado, pastor. Está não, irmão. Santidade não é exagero. Consagração não é exagero. Não é. Deus vai levantar. E aí eu queria caminhar para o final dessa mensagem olhando para Paulo. E aí eu quero voltar em João 3,13 que nós lemos. Olha a visão de João Batista, que João Batista nos ensina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Gente, a jornada de Paulo nos mostrou isso. A jornada de Paulo nos mostra que a partir do momento que nós estamos avançando, nós não vamos crescer, nós vamos diminuir. Me ajuda a pregar nesse finalzinho. O louvor já vai se preparando. Me ajuda. Fala com ele assim: meu irmão, em Cristo Jesus, à medida que você caminhar, você não vai crescer, você vai diminuir. Eu preciso que você entenda isso. Porque daqui a algumas semanas, ou poucos meses, nós vamos entrar em uma nova casa. Você vai ver o que você nunca viu. Berlândia vai experimentar o que ela nunca experimentou. Não cometa o erro. Nós não estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para diminuir. Pastor, se não é para crescer, por que mais cadeiras para alcançar mais pessoas? Mas nós não estamos aqui para que o nosso nome cresça. Nós não estamos aqui para que eu e você venhamos nos destacar. Pastores, líderes, avalie a sua motivação. Avalie o motivo de você estar aqui na Imagine. É para crescer, é para ter visibilidade? Não. Aqui nós não queremos crescer, nós queremos diminuir. Cada ano, cada passo, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nosso desejo é que Ele cresça e que eu e você venhamos diminuir. Paulo entendeu essa verdade. Paulo entendeu o que é a verdadeira maturidade. Paulo entendeu que ele precisava reconhecer a sua pequenez diante de Deus. E aí você olha para a jornada de Paulo e isso fica tão claro. Preste atenção nisso aqui. Eu achei isso aqui muito lindo. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve essa carta por volta do ano 55 depois de Cristo. Preste atenção, no ano 55, Paulo escreve a carta aos Coríntios, primeira carta.
E aí no capítulo 15, verso 9, Paulo diz assim, aqui o Paulo ainda está no início da sua jornada. Paulo vai escrever assim, 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, apesar de reconhecer e dizer assim, eu não sou digno, ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. Irmãos, se contarmos com Matias, que entra no início do livro de Atos, capítulo 1, tinha 12 apóstolos. Então vamos falar, Paulo estava dizendo assim, eu sou o menor, eu sou o 13º, um grupo seleto, um grupo tão seleto, que quando chegarmos na Nova Jerusalém, nos muros vão estar o nome deles, dos apóstolos. Só que Paulo, ele já vai percebendo, então logo no início da sua caminhada, ele está dizendo assim, Paulo, o menor dos apóstolos. Mas o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é, à medida que eu vou caminhando, eu não vou crescendo, eu vou diminuindo. Coloque isso no seu coração, pastores, líderes dessa casa. Cuidado, porque à medida que nós formos caminhando, a igreja vai crescendo, telão grande, luzes, você pode colocar no coração e achar que você é alguma coisa. Senão você vai entrar nessa casa e começar a dar carteirada, eu sou o maior dos pastores dessa casa, hein, irmão? Paulo está dizendo assim, eu sou o menor. Mas ele escreve isso aos Coríntios, no ano 55. Só que ele caminha mais um pouco, ele caminha 5 anos. E agora ele está escrevendo a carta aos Efésios no ano 60 depois de Cristo. E ao escrever aos Efésios, cerca de 5 anos depois, Paulo muda a visão sobre si. Ele diminui ainda mais, agora ele não se identifica como o menor dos apóstolos. Efésios capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora, 5 anos depois, Paulo não cresceu. 5 anos depois de tanta revelação, de tanta experiência com Deus, de ir até o 3º céu, ele não cresceu, ele diminuiu mais. Agora ele não é o menor dos apóstolos, agora ele diz, eu sou o menor de todos os santos. O apóstolo Paulo, ele está se identificando como menor do que eu e você. O cara que foi ao 3º céu está dizendo, entre os santos eu sou o menor. O cara que ouviu revelações que Deus proibiu ele de contar. Aí nos nossos dias levantam alguém achando que é alguma coisa. Agora ele não diz, como ele falou aos Coríntios, eu sou o menor dos apóstolos. Ele diz assim, eu sou o menor dos santos. Só que a caminhada dele não terminou aí. 5 anos depois, ele está escrevendo as suas últimas cartas. E ele está escrevendo para o seu filho Timóteo, 1 Timóteo 1,15. E ele escreve assim, fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A Nova Versão Internacional, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Agora no final da vida, e por que é no final da vida? Porque nessa mesma carta, Paulo escreve a Timóteo, falando assim, Timóteo, eu estou com uma oferta prestes a ser derramado. Ele está falando da morte dele. E agora, olhando a morte tão perto, ele avalia a vida dele. Ele não escreve dizendo assim, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos. Não, ele diz assim, eu sou o pior de todos os pecadores. Isso é maturidade. É você se aproximar do seu encontro com Cristo e olhar para você e você reconhecer, diferente do que ele falou antes. Eu não sou fariseu, eu não sou irrepreensível, eu não sou apóstolo, eu não sou menor do que os santos. Eu sou o pior de todos os pecadores. Porque à medida que nós nos aproximamos de Cristo, sabe quando que nós enxergamos a nossa condição?
Você só enxerga a sujeira quando você acende a luz. Nós só enxergamos a sujeira quando nós estamos na luz. Talvez você não tenha o mesmo entendimento que Paulo. Pastor, porque eu não tive revelação. Não se trata de revelação. É porque talvez você ainda está tão ligado à escuridão que você não consegue enxergar as suas próprias falhas, a sua própria realidade. E eu te mostro isso, Isaías, o grande profeta Isaías. No capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Isaías está profetizando para Israel, para as nações em volta. E ele está apontando o dedo dizendo: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Olha as primeiras profecias de Isaías, no primeiros 5 capítulos. Ele está falando para todo mundo: ai de vocês, ai de vocês. Mensagem de juízo, mensagem de destruição, mensagem de morte. Apontando o dedo para todo mundo e dizendo: ai de vocês. Até chegar ao capítulo 6. E no capítulo 6 ele escreve dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando ele tem uma visão de Deus, da glória de Deus, ele não fala mais ai para o outro, ele fala para ele dizendo assim: ai de mim, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz: ai de mim, porque todas as vezes que nós estamos perto de Cristo, temos uma revelação da glória dele. Nós não olhamos para o outro, nós olhamos para nós. Por isso que Paulo, no final da vida, ele está dizendo assim: sabe quem eu sou? O pior de todos os pecadores. Porque maturidade cristã não é reconhecer o erro nos outros. Maturidade cristã é reconhecer quem nós somos. É reconhecer que nós somos pecadores. Precisamos da glória, da graça dele, do favor dele, da misericórdia dele. Não, pastor, eu sou alguma coisa. Você é, porque você não amadureceu. Se você amadurecer com Cristo, você não vai ser mais. Ao ponto de você dizer como Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que outrora eu vivia na carne, agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Tem pastores, se você pergunta o nome dele: qual que é o seu nome? Ele diz: meu nome é pastor fulano de tal. Deus está honrando tanto essa casa, e Deus vai fazer tanto esse ano. Mas eu não quero que você entre aqui nos próximos meses diante de telão, luzes, câmera, de tanto investimento, que você não saia daqui batendo no peito falando assim: nós somos alguma coisa. Irmão, nós não somos nada. Que ele cresça, que ele cresça, que a Imagine diminua, que o pastor Walter, a sua casa diminua, que os líderes dessa casa diminuam, que ele cresça, ao ponto de chegarmos no final da nossa vida e não sobrar mais nada. Quem você é? Eu sou o pior dos pecadores, porque eu já me esvaziei de tudo. Eu não sou mais nada. Ele é tudo. A glória dele, a honra é dele. Ele precisa crescer nessa casa. Isso é maturidade cristã. À medida que você vai caminhando, você vai entendendo como Paulo. Porque no início da caminhada ele diz: o menor dos apóstolos. Depois ele diz: o menor dos santos. Mas no final da vida ele olhou e disse: ah, eu sou o pior de todos os pecadores. Como eu oro para que esse entendimento venha. Como eu oro para que essa realidade venha no meu e no seu coração, ao ponto da gente poder dizer que ele cresça e que nós viemos diminuir. Quando ele diz assim: eu sou o pior dos pecadores, ele está dizendo: eu, como pior, eu mereço o maior, duro juízo e castigo. É alguém que chegou no final e sabe de quem que ele está dependendo? Totalmente da graça de Deus, totalmente do favor de Deus. Cuidado com esse evangelho que está dizendo: olha, você vai se tornar, você vai ser.
Porque Paulo nos ensina que à medida que nós caminhamos com Ele, nós vamos perdendo tudo. E Paulo vai dizer: eu considerei aquilo que era valioso para mim, eu considerei como esterco, sem valor algum. Eu lembro que na minha infância, para a adolescência, ia para o meu pai, para minha mãe, pedia dinheiro, e eles falavam assim: vai buscar esterco e vai vender. Eu dizia: não vou não. E minha mãe falava: por que você não quer ir? Eu falava: porque pagam muito pouco, mãe. Eu falava com ela: faz um geladinho, chup-chup, eu vou vender. Porque esterco não tem valor, as pessoas não querem pagar nada. Paulo está dizendo para mim: aquilo que um dia eu me apeguei, aquilo que um dia para mim foi de valor, eu considerei como esterco. Sabe para quê? Ele diz: para poder ganhar a Cristo. Muitos têm perguntado: pastor, o que nós estamos vivendo esse ano nessa casa? A presença de Deus, a glória de Deus, essa visitação. Mas eu digo para você, imagina, você não tem ideia do que os céus estão separando para liberar sobre nós. Quando nós como igreja entendermos isso, que não vai ser apenas uma canção que nós vamos cantar, que Ele cresça e que eu diminua, mas nós vamos viver isso na nossa vida. Na nossa vida. E eu percebo o Espírito Santo começando a mover no nosso meio. Pessoas me procurando, jovens, pessoas maduras, falando assim: pastor, eu estou disposto a abrir mão de tudo, a minha carreira que eu investi anos e anos e anos, para poder servir em missões. Porque à medida que nós vamos caminhando com Ele, irmãos, nós vamos entendendo. Pastor, só está falando que é para mim abrir mão de tudo. Não, eu estou dizendo para você que na sua caminhada, quanto mais próximo você estiver dEle, maior vai ser essa compreensão que você vai ter. A nossa caminhada cristã não é sobre se tornar mais importante. Não é sobre reconhecer que nós somos alguma coisa. Mas a caminhada cristã está em nós entendermos, percebermos e reconhecermos que nós não somos nada sem Cristo. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Quanto mais nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais devemos diminuir, para que Cristo cresça em nós. Que possamos fazer o que Paulo fez. Não só uma declaração, que Ele cresça, que eu diminua, mas que seja uma realidade. Para Ele crescer e você diminuir, você vai ter que ter coragem de dizer assim: Deus, eu abro mão do meu sonho, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu querer. Você vai ter que se tornar como escravo. Escravo não tem direito. Escravo só obedece ao seu Senhor. Você vai ter que viver uma vida separada para Ele e por Ele. E à medida que você vai andando com Ele, as coisas vão perdendo sentido. E não tem outro sentido na sua vida que não seja Ele. Eu não estou falando de algo que começa de forma imediata, mas à medida que você caminha, você vai amar mais Ele, vai ficar mais apaixonado por Ele. Você pode fechar os seus olhos e orar conosco? Ore conosco, ore conosco. Toda a igreja, você que está aqui presente, você que está em casa, repete comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Deus e meu Pai, nessa noite eu quero diminuir, para que o Senhor cresça. Senhor Jesus, eu reconheço que eu também sou pecador e eu preciso da sua graça, do seu perdão. Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu que um dia andei nos teus caminhos, mas me afastei, hoje
arrependido, eu volto, reconhecendo que eu preciso trilhar um caminho de maturidade. E ao trilhar esse caminho, Jesus vai crescer e eu vou diminuir, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mais pessoas estão vindo. Venha, 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 venha. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ainda não vi qual a beleza que existe. Isso, pode vir, pode vir, pode vir. Mais pessoas estão vindo. Aleluias. Aleluias. Toda a igreja, você pode estender as mãos aqui à frente. Pai, nós oramos e abençoamos a vida dos nossos irmãos que hoje abriram o coração para Jesus entrar. Estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Nós abençoamos a decisão deles. Nós oramos e pedimos, assim como um dia o Senhor perdoou o nosso pecado, perdoa também os pecados deles. Apague as transgressões, escreve o nome deles no livro da vida. Nós os abençoamos, quebramos de sobre ele todo o poder das trevas e declaramos um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo sobre a vida de cada um deles. Como igreja, como família de Deus, nós recebemos cada um deles como parte da família de Deus que se reúne aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Você que está aqui à frente, olhe para mim, olhe para mim. O que de mais precioso que poderia acontecer na vida de vocês está acontecendo agora. Hoje vocês estão ganhando uma família, a família de Deus. Essas lágrimas não são de tristeza, mas de alegria, porque Jesus chegou para fazer parte da história e da vida de vocês. Nós vamos contar até 3, e quando contarmos 3, no 3, eu queria que todos vocês virassem para trás e conhecessem um pedacinho da sua nova família. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos contar juntos, imagine. 1, 2, 3. Eu vou viver. Família de Deus. Um novo tempo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu vou contar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A história eu já posso imaginar. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar com você que está em casa. Você também pode fazer parte dessa família. Esse telefone que aparece aqui agora, nós temos pastores de plantão. Pode nos enviar uma mensagem. Seja bem-vindo à sua casa, seja bem-vindo à sua igreja, seja bem-vindo à sua família, seja bem-vindo a Imagine. Aqui é o seu lugar. Deus abençoe você no nome de Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Que essa seja a melhor semana da sua vida. A semana que você vai receber mais de Deus, mais de Cristo. Uma semana que você vai andar mais perto dele. Que o Senhor abra os céus e derrame bênção sobre as suas vidas. Que você amadureça, caminhe mais perto de Cristo essa semana. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida.